O ministro Paulo Guedes está falando em um evento aqui na sede da Fiesp, em São Paulo. Vamos ouvir o que diz o ministro. Aqui, ó. O que o senhor quis dizer agora há pouco, tudo bem? O que o senhor quis dizer agora há pouco com dispensar o FMI? O que exatamente é dispensar o FMI? E aí, só mais uma pergunta, aproveitando. O senhor também fez ali uma crítica sobre servidores que pediram aumentos durante a pandemia. Agora o Ministério da Justiça está pressionando aí pela questão do aumento dos servidores policiais. O Ministério da Economia vai ceder? São 2,8 bilhões, né? Primeiro, vamos só Obrigada. corrigir um pouco as expressões, né? Quer dizer, o que eu disse em relação ao FMI é o seguinte: aparentemente, eu nem vi a reportagem, me disseram que ontem um ex-presidente do Banco Central criticou muito o Brasil, e ele até está indo para o FMI. É o Ilan, é um bom economista, um bom amigo. Essa época de política torna tudo um pouco mais confuso, né? Mas ele tem todo direito, como economista, de criticar a política econômica, tudo isso. Só que ele está indo para o FMI, vai assumir lá a posição de comandante do hemisfério ocidental. Ora, se ele é preparado, se ele já tem um ponto de vista aparentemente bem crítico e bem negativo sobre o Brasil, eu ainda preciso do observatório do FMI no Brasil? Não preciso. Então, já tem um brasileiro muito bem informado para lá, preparado, com todas as críticas já prontas, ele já vai criticar a gente lá, não precisa de outro representante aqui. A missão do fundo se instalou no Brasil lá atrás, quando nós precisávamos. Foi muito útil para o Brasil lá atrás, né? Nós não sabíamos controlar nossos orçamentos, nós não tínhamos campo flexível, nada disso. Hoje o Brasil tem reservas internacionais, tem um regime de campo flexível, tem um programa de sustentação fiscal muito forte. É importante, eu me esqueci de dizer da importância disso aí. Uma coisa que faltou falar durante toda essa conversa nossa de melhoria de ambiente de negócio é o seguinte: o Brasil tinha um déficit de 1% do PIB quando o Covid chegou. Nós chegamos ao governo, o déficit era 2% do PIB. No primeiro ano, 2019, nós levamos para 1% do PIB. O Covid chegou, o combate à pandemia nos levou a 10,5% do PIB. Esse ano, 2021, nós já reduzimos para 1% do PIB de novo. E a previsão para o ano que vem, depois da PEC dos precatórios, já aprovada, é 0,5% do PIB. Então, o Brasil fez um extraordinário trabalho na parte fiscal. Nós realmente, não faltou dinheiro para o combate à pandemia, mas já contraímos o déficit normalmente, bastante, de 10,5% para 1%. Então, se nós estamos fazendo esse trabalho, nós não estamos precisando do FMI acampado aqui no Brasil, mas é que ele fez o acampamento aqui há muitos anos atrás e esqueceu de ir embora. Nós não precisamos mais. E eu tinha assinado isso antes da crítica, só para ficar claro que o que eu fiz ali foi só uma oportunidade de anunciar algo. Já que tem um brasileiro aí criticando que vai para lá, nem precisa ter mais a missão aqui. Mas eu já tinha assinado o fechamento não é o fechamento da missão, mas é o seguinte: chama-se residente do FMI no Brasil. Nós é que credenciamos. Então, nós já pedimos, junho do ano que vem, fecha a missão aqui. Não precisa. Se eles quiserem, eles mantêm o escritório deles aí, se eles quiserem, mas nós oficialmente estamos dizendo que não precisamos tê-los aqui mais. Já há muitos anos que eles não precisavam estar aqui. Ficaram porque gostam, feijoada, jogo de futebol, conversa boa, e de vez em quando criticar um pouco e fazer previsão errada. Ministro Guedes, ministro. Servidores, o seguinte, pessoal, o que acontece? Eu não fiz uma crítica aos servidores. Eu fiz uma observação que foi o seguinte: durante a pandemia, nós estamos numa economia de guerra, esse déficit foi a 10,5% do PIB, e esse ano ele justamente voltou para 1% do PIB, porque nós não permitimos que as despesas excepcionalmente elevadas, temporariamente, em combate à pandemia, se transformassem em aumentos permanentes de despesas, como, por exemplo, aumento de salários. Então, nós interrompemos os reajustes de salários, fizemos como os países fazem. Alemanha, Estados Unidos, todos os países do mundo, ninguém ficou pensando em dar aumento, em fazer greve para pedir aumento, ninguém fez isso. Durante a pandemia, tem que combater a pandemia, o dinheiro tem que ir para a pandemia. Se você está em casa com um bom salário, com estabilidade de emprego, em home office, não tem nenhum sentido ficar dando aumento de salário. Então, isso é o que eu disse. Durante a pandemia,
nós fizemos isso. Existe uma ameaça à inflação brasileira, sim. Se chegar esse ano agora, que nós ainda estamos fragilizados, relativamente empobrecidos, que a inflação subiu no mundo inteiro exatamente pela desorganização das cadeias produtivas. Você está num momento ainda vulnerável. O Brasil acabou de se levantar. Se começar todo mundo a pedir reajuste de salário de novo, todos os 5.500 municípios que melhoraram suas condições, todos os 26 estados, o Distrito Federal e a União, que conseguiram se reequilibrar fiscalmente, todo mundo se levantou, vai começar a cair de novo. E aí nós vamos sustentar uma inflação. Isso é uma proposta geral, isso vale para todo mundo. Se começar a dar um aumento aqui, der um lá, pode trazer uma desorganização nas finanças. Mas qual é o último pedido do presidente? Aí vamos lá. Uma coisa se chama aumento geral de salários, etc. Isso não é um momento oportuno. A economia acabou de se levantar. Você chega agora e você transforma justamente esses recursos que nós conseguimos economizar. Você agora aproveita e generaliza, aumenta o salário para o Brasil inteiro, para o funcionalismo em geral, estadual, municipal, federal, você vai fragilizar as finanças de todo mundo de novo. Então, não é um ano, nós estamos em plena temporada eleitoral, não é um ano para alguém ficar jogando a responsabilidade nos governos seguintes. Quer dizer, você está concorrendo a prefeito numa cidade aí qualquer, dá um aumento geral de salário, vai embora para casa, perde a eleição e o outro que pague. Ou tenta dar um aumento de salário para ganhar uma eleição. Isso é complicado. Eu entendo que isso é diferente do que está sendo conversado aí a respeito de reestruturação de uma carreira. Se falar assim, vamos reestruturar uma carreira, isso já aconteceu antes de ter uma reestruturação de carreira, uma reforma administrativa em um determinado setor. É diferente. Eu preferia que todas as reformas administrativas e reestruturações acontecessem dentro de um contexto geral. Estamos fazendo uma reforma administrativa geral, você vai fazer essa também. Mas há uma percepção, não só do presidente, mas também das próprias carreiras, de que algumas carreiras ficaram para trás. Por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, eles têm a sensação de que os governos civis os abandonaram no passado e deixaram haver uma defasagem muito grande. Então, da mesma forma que os militares pediram uma reforma de carreira logo no início desse governo, uma reestruturação, os policiais civis e policial federal e rodoviário federal estão dizendo, olha, esqueceram da gente, nos deixaram para trás. E nós estamos conversando com muita transparência sobre isso. Podem até fazer uma reestruturação, uma reforma, mas tem que ser um negócio muito específico, muito localizado e muito limitado em números. Não pode ser um negócio... não é uma regra geral, não pode ser uma regra geral. Ministro, em relação à Eletrobras, ministro, o pedido... O ministro Tarcísio está aqui. Coisa rápida, em relação à Eletrobras. Só para finalizar, em relação à Eletrobras, o pedido de vista vai atrapalhar os planos do governo? Não, a Eletrobras, a gente falou aí, nós estamos num programa de transformação do país, gostaríamos, é natural. Eu não sei se foi Correios ou Eletrobras, teve primeiro um problema lá no Supremo, depois foi revisto e passou em frente. Agora, a mesma coisa, o TCU pediu visto lá, um ministro, quer dar uma olhada, tudo bem. A única coisa que eu peço é que a gente não retarde o processo. O presidente foi eleito, falou em privatização, nós estamos andando, é natural que um ministro peça visto, que a gente atenda, perceba qual é a dúvida dele, atenda a dúvida e acabou, vamos seguir no jogo.